Eu não tenho dúvida de que o Dia das Mães, assim como acabamos de ouvir nessa linda poesia, é um dia festivo, é um dia que faz parte, é um dia que se ressalta no nosso calendário. E a missão de cada mãe, todos nós conhecemos muito bem, tem aspectos os mais diversos, aspectos memoráveis, aspectos inesquecíveis, louváveis, dignos de nota, mas também tem aqueles aspectos marcados pelo infortúnio, pela dor, pelo sofrimento, a tristeza, e eu diria também marcado por algumas excepcionalidades. E é exatamente dentre essas excepcionalidades que eu quero trazer à memória o caráter, ou algumas características de uma mãe que para mim é uma mãe singular, singularidade do seu gesto, da sua atitude, do seu procedimento, da sua resiliência, da sua lealdade, do seu destemor, da sua coragem. Essas singularidades todas apontam para a vida desta mulher, Rispa, e que tinha tudo para sequer ser lembrada, mas por causa desta atitude singular que ela expressou no seu tempo, ficou tão marcado, que não marcou somente a história dos filhos de Israel, como também marca a história da igreja. E é algo tão marcante que hoje nós paramos para relembrar os seus feitos, para falar um pouco do cenário e sobre a sua história. Essa história que está registrada pelo profeta Samuel, no capítulo 21, versículos 1 até 14. Seu nome, Rispa, significa pedra, uma brasa ardente, é o que significa. Rispa, inclusive está no texto que nós lemos, era uma das concubinas do rei Saul. E você observa que a vida, o histórico desta mulher, é algo também a se notar, porque é importante notar que as concubinas, ser uma concubina, era uma prática comum na cultura dos povos do Oriente naquela época, e também não somente uma cultura antiga em toda aquela região do Oriente, mas também entre o povo hebreu, mesmo não sendo uma determinação, orientação ou permissão divina, mas fazia parte daquela cultura. Então o concubinato era visto como aquela forma de alguns homens, principalmente que estavam em cargos de proeminência, de repente, principalmente a realeza, a manterem relações sexuais fora do casamento. Isso como uma espécie de forma oficial. E era realmente muito complicado para a mulher que se submetia, ou era requisitada para esta finalidade. Então Rispa foi uma das concubinas de Saul, rei de Israel, e é interessante que essas mulheres, elas sabiam o que isso significava, e mesmo assim se submetia, e umas até se apresentavam, oferecia para tal prática, mesmo sabendo que o seu status seria inferior, o seu poder seria praticamente quase nenhum, os seus direitos e privilégios também eram mínimos, mas havia algo também dentre elas. Algumas eram concedido conceber, ter filhos, mas os filhos não tinham direito à mesma herança dos filhos das esposas legítimas. Então você observa essas características. Essas mulheres sofriam bastante porque eram consideradas apenas, na maioria das vezes, companheiras, servas, e na maioria quase que absoluta, não passavam de objetos de desejos da sexualidade desenfreada dos seus senhores. Então é importante dizer que essa prática nunca foi autorizada pela palavra de Deus, que a palavra do Senhor sempre valorizou a fidelidade e a harmonia conjugal, a monogamia, por assim dizer. Mas Rispa era concubina de Saul, e não é para qualquer uma,
teve 2 filhos com Saul. O nome do primeiro, Armone, ou Ramone, como você queira, ou Armone. E o segundo, Mefibosete. É a história de Rispa, como a gente lê nessa escritura de 2 Samuel 21 a 14, é uma história trágica. Mas o que se ressalta nessa história é a sua reação diante da tragédia, diante do infortúnio, diante do sofrimento, da dor. A sua reação foi tão impactante que tocou toda a nação, e que nos toca ainda hoje, e que a sua história foi registrada nas páginas das Escrituras Sagradas. É sobre esta mãe singular, eu digo esta mãe singular sim, cuja perseverança, lealdade, por que não dizer resiliência, eu quero compartilhar um pouco sobre a sua vida. Talvez eu diga quase tudo, mas há tantas coisas para dizer, que certamente você ainda lembrará de outros. O cenário histórico em que ela se encontra, se inclui, é cheio de detalhes. Eu irei apresentar alguns para situar os irmãos, e depois irmos a uma parte vivificada da mensagem, já no final, que não será longa. Então, naquela época, era a época do reinado de Davi. Era uma época de grandes transformações na realeza. Davi ainda lutava com alguns ciúmes e intrigas entre os seus principais generais. Pensar sobre Abner, sobre Joabe, a morte trágica de Abner, dentro desse contexto histórico aqui, isso vai se passando assim, permeando nesse livro. E consultando ao Senhor, isso já no cenário da história de Rispa, o rei Davi observa, meu Deus, 3 anos de fome sobre a terra. O que acontece, isso era muito comum naquela época, e eu não vou me deter por causa do tempo. Mas 3 anos e a fome perdurava, e Davi consulta ao Senhor, e ele encontra algo que lhe toca profundamente, era o fato de que Saul havia aniquilado ou mandado matar a muitos gibeonitas. E de alguma forma, a causa daquela seca é porque uma aliança havia sido quebrada. E quando se quebra a aliança, geralmente tem juízo. Geralmente há algo que nos cobra, porque a aliança é para ser mantida. E algumas pessoas não têm ideia do que isso significa. Principalmente quando a aliança é feita diante do Senhor. Porém, meus irmãos, ele achou que o que estava acontecendo é porque a casa de Saul, que o texto que eu li chama de casa sanguinária, havia morto os gibeonitas. Veja no versículo 1, durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos, Davi consultou o Senhor e a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Esse é o primeiro aspecto desse cenário. Num segundo aspecto, a Bíblia diz que houve uma aliança no passado, na época de Josué capítulo 9, versículo 15, quando os gibeonitas, que eram dentre os povos amorreus, viram que Israel ia levando de roldão todas as cidades. Jericó já havia caído, a cidade de Ai, e os gibeonitas que moravam tão perto, correm para Josué, se disfarçam. É toda uma história muito linda do capítulo 9. Ele disse, olha, a gente vem de uma terra distante, temos ouvido falar do vosso Deus, como abriu o mar, como destruiu Jericó, e nós estamos muito distantes. Olha aqui os nossos alforjes, o nosso pão já está amorfado, né? Esses odres saíram novinhos, olha como estão rotos agora, e olha a nossa sandália, as nossas roupas. E Josué nem orou a Deus para saber o que estava acontecendo. Faz uma aliança conosco, para que não venhamos a ser destruídos, porque seremos os teus servos. Josué consulta todos os anciãos, e os anciãos vão para onde o líder vai. Então ninguém orou, consultou, fizeram uma aliança, e que eles não seriam destruídos. 3 dias depois de viagem, qual era a cidade que estava lá? Gibeá. Os gibeonitas. Fomos enganados. E agora não tinha mais jeito, porque a aliança não podia ser quebrada. E os gibeonitas foram
declarados diante de Deus como servos, e eles passaram a fazer aquele serviço dos rachadores de lenha, de levar água, de trazer, etc e tal, e depois são chamados netinins, já lá depois que o templo é estabelecido. Isso é uma história muito bonita que os irmãos precisam vir, o Stadec está aqui bem pertinho, para poder acompanhar nos livros históricos, tá bom? Então, meus irmãos, uma aliança foi feita. Deixa eu ler Josué 9,15. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o ratificaram com juramento. Isso estava sendo cumprido desde os Juízes, mesmo quando todos eles passaram. Isso foi mantido. Quando a monarquia entra, Saul começa a reinar, ele começa a quebrar o juramento. Os gibeonitas, eles não eram israelitas, mas haviam sido deixados, que eram parte dos amorreus, de sorte que o Josué tinha feito um juramento com eles, e Saul não podia quebrar, porque era um juramento perpétuo. Mas Saul matou a muitos deles durante o seu reinado, e tentou aniquilá-los. Você vai ver isso na narrativa de 2 Samuel 21, 1 a 14. E como resultado dessa quebra de juramento, veja o versículo 2 e 3, 3 anos de fome. Aí Davi pergunta aos gibeonitas, veja só, o rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas, aí repete o texto, não era de origem israelita, mas remanescente dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles, né, um acordo sobre o juramento, mas Saul, pelo seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Nem mesmo o zelo, nem mesmo a tradição ou qualquer outra coisa pode ser justificativa para quebrar o juramento. Mas algumas pessoas sempre encontram uma justificativa para quebrar um juramento. Mas Davi pergunta aos gibeonitas: o que posso fazer para reparar o que foi feito a vocês, para que abençoe a herança do Senhor? Como assim os gibeonitas vão abençoar a herança do Senhor? Que tem algumas coisas que estão envolvidas aqui por trás desta história, em que eu não comento porque o tempo é muito resumido, mas eu cito mais à frente. Então os gibeonitas pedem a Davi, veja só, meus irmãos, 7 dos filhos de Saul, e diz o texto que Davi os entregou. O que é que Davi faz? Entrega os 2 filhos de Rispa, que era concubina de Saul, o Armone e o Mefibosete, e também 5 netos de Saul, da sua filha mais velha, Merabe. Davi atende a solicitação, entrega aqueles 7 descendentes, para que eles fossem mortos, na verdade enforcados. Veja que coisa terrível, um negócio macabro mesmo. Um derramamento de sangue, em troca de sangue. E aí nós vamos caminhando aqui em mais um aspecto, já estou no terceiro, só mostrando esse cenário. As escrituras aqui não dizem se os filhos de Rispa, concubina de Saul, compartilhou da culpa do pai. Mas ali estava o Armone e o Mefibosete. Esse Mefibosete aqui não é o filho de Jonatas, com o qual Davi fez aliança, e ele foi poupado porque Davi não quebrou a aliança que fez com Jonatas, ao contrário de Saul, que quebrou a aliança que Josué fez com os gibeonitas. Embora Rispa fosse uma mulher de poucos direitos, com pouco poder, ela demonstra uma grande coragem e lealdade depois da morte dos 2 filhos. Meus irmãos, imagine o sofrimento daquela mãe. O sofrimento era profundo. Os 2 filhos mortos, executados por causa de um crime que o pai deles havia cometido. E eu fico pensando no sofrimento, estava meditando nessa mensagem, pensando no sofrimento de quantas mães hoje, no dia de hoje, estão sofrendo nesse nosso país, com a morte trágica dos seus filhos, bala perdida, fuzilados, assassinados, vítima do tráfico, das facções,
Alguns são degolados, outros esquartejados, outros são queimados, gente. E as mães sofrem. Eu pensando na história de Rispa, vendo os seus filhos, na verdade 7 filhos de Saul, sendo executados ali, e ela diante daquela situação. E o que é pior, meus irmãos, que a lei exigia que os corpos fossem sepultados até o pôr do sol, mas naquele caso, os corpos ficariam expostos, a dor dela era muito grande. Além de ver toda a cena, os corpos dos 2 filhos sendo desonrados, ficariam insepultos, ali, dependurados, até apodrecerem ao relento, lá naquele monte Israel. Imagine a cena daquela mãe desesperada, resignada, observando a execução dos seus filhos. Veja o texto de 2 Samuel 21:10. Olha o que é que ela faz diante de tudo isso. Tem mães que depois de uma tragédia como essa, nunca mais são a mesma, nunca mais conseguem se recuperar. Mas veja o que Rispa fez. Quem sabe alguma mãe que passou por um infortúnio desse, ou que viveu uma tragédia dessa, se tiver só uma ouvindo essa mensagem, e for restaurada hoje, já valeu todo o esforço para pregar esta mensagem. 21:10. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha. Ela estava lá no monte, lá em Gibeá. Desde o princípio da ceifa, guarda essa palavra, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo à noite. Aí vem mais um aspecto. Será que é difícil imaginar a dor e o sofrimento dessa mãe? Não é, meus irmãos. Porque o que me admira nesta mulher, para mim é singular, é isso. Foi ela não fugir daquele cenário, daquela cena de tristeza. Rispa, ela não se deprime, não desiste. Ela podia, sabe de uma coisa, eu vou me matar, a vida não tem mais sentido. Mas ela enfrenta o infortúnio, aproxima-se do corpo dos seus filhos ali, e lembra de todo aquele cenário, como ouvimos nessa poesia, do berço, da canção de Diná. Ela lembra de tudo, dos filhos que embalou nos braços, agora estão ali. Agora o que me chamou a atenção é que aquela mãe não ficou ali um dia, nem 2, nem 3. Ela não celebrou uma missa de 7º dia, ou de 30 dias, ou quem sabe fez uma visita ao túmulo do filho no 1º ano. Não, o texto diz que ela estava ali, de vigília, desde o início da colheita, até que caíram as chuvas, 6 meses, de abril até outubro, gente. Porque a colheita começa em abril, e as chuvas começam a cair em outubro. E o texto diz muito claro, então Rispa, a mãe de Armone e Mefibosete, ela não sepultaria a sua tristeza enquanto os corpos dos seus filhos estivessem sepultos. E vem mais um aspecto desse cenário. As escrituras não dizem se os filhos de Rispa compartilharam da culpa do pai, mas o fato é que seus filhos morreram de forma cruel. Eu fiquei pensando, pastor Afonso, em todas as mães cujos filhos morreram de forma trágica, nas guerras mais recentes, pelo menos da minha geração, na Bósnia, em Kosovo, em Ruanda. Que mais? Em Gaza, em Israel, ou no Morro do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, ou do Borel, a lembrar do Pedro que esteve ontem conosco, ou em uma de nossas comunidades aqui na nossa cidade de Fortaleza,
Quantos bairros eu poderia citar? Quantas mães que sofreram, que passaram por isso. Mas Rispa deve ter compreendido o terrível elo entre o pecado e a morte. O pecado de alguém, meus irmãos, é como um câncer que vai se espalhando, e uma aliança, quando ela é quebrada, o juízo chega para quem quebrou. Isso é inevitável. E aquela mulher, ela se recusa a se esconder da sua dor, porque só quem faz isso é mãe. Pai não consegue fazer isso, mas a mãe consegue. Eu acho o Dia dos Pais, eu não vou dizer que é uma coisa que podia ser descartada, mas pensa no negócio desaguado, é Dia dos Pais. Para mim só tem glamour o Dia das Mães. A gente ganha até presente, os meninos se animam, mas dia que tem aquele glamour é o Dia das Mães. É porque a mãe é o seguinte, meu irmão, não abre nem para o trem. Aí passa 5, 6 dias, 15 dias, e dorme sem dormir, e no hospital, enquanto o menino não sai, ela não sai também. Mas aquela mãe estava lá. Ela disse: eu me recuso a sair daqui. Ela viveu em público a sua dor, a sua angústia. E o que aconteceu é que Rispa deu significado à morte dos seus filhos, e tocou uma nação inteira. Irmãos, você imagina o que é isso? Aquele mal que havia acontecido. Aí chegam as chuvas, 6 meses. Não sei se foi a água que amoleceu o coração de Davi. Eu sei que a notícia chegou: meu senhor, a mãe de Armônio e Mefibosete, a mulher está lá em cima da penha. As chuvas chegaram, o coração do rei finalmente foi tocado, e a gente vai encontrar no texto. E ele ouve falar da lealdade daquela mulher, da resiliência, do sofrimento, da dor, da coragem ali, e ordenou que aqueles corpos fossem sepultados. Aí eu fico pensando na repercussão da firmeza daquela mãe, da resiliência. Tudo aquilo tocou o coração de Davi de tal forma que Davi ordenou que os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, que ainda estavam lá em Gibeá, depois que os filisteus os mataram no Monte Gilboa, eles ficaram lá pendurados, a opção de tempo, e os gibeonitas foram lá, tiraram aqueles corpos e colocaram lá. Olha só o que se desencadeia. Davi então manda pegar o corpo de Jonatas e de Saul, para que seja sepultado na cova de Quis, o seu pai, e manda trazer também os outros corpos. Vejam, meus irmãos, foram recuperados. Se aquela mulher não demonstra aquela tenacidade, fugisse daquela dor e daquele sofrimento, nada disso teria acontecido. E chego a mais um aspecto, o último dessa cena. As escrituras não dizem que Deus mandou Davi entregar aqueles homens aos gibeonitas, não diz isso, mas a Bíblia diz que Davi os entregou. Nem sequer, é interessante que as escrituras não vão dizer que assim que eles foram executados, a fome e a seca acabou, nada disso. Mas o texto sagrado vai dizer que depois que os corpos foram retirados, 6 meses depois de que aquela mulher insistia em oração, aí Deus disse: agora eu vou acabar a seca. A resiliência de uma mãe, meus irmãos. Veja o versículo 14, o último versículo que eu li, versículo 21, diz assim: porque a Bíblia mostra que Deus responde às orações em favor da terra, depois que os mortos tiveram um funeral decente. Versículo 14 diz: enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim. Fizeram tudo o que o rei ordenou. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Meus irmãos, eu quero numerar brevemente, aqui nesse momento, algumas virtudes que retratam a singularidade desta mãe, por nome Rispa. É incrível como esse nome, como esta mãe, como esta mulher se insere nessa escritura. Vamos ver algumas atitudes que para mim foi memorável, meu irmão, porque Rispa, ela fez o povo atentar para o preço do pecado.
com muitas mulheres da sua época, daquela cultura antiga, ela tinha pouco direito, pouco poder, mas a sua perseverança foi registrada na história do povo de Deus. A sua persistência, a sua coragem, a sua resiliência deu significado à morte dos seus filhos e ajudou a nação dos hebreus a lidar com o pecado dos seus líderes. Aquela mulher deu sentido a isso. Sim, a sua história, meus irmãos, é trágica, mas para mim, a sua reação é memorável. E eu acredito que é possível que por causa dela, muitas mães de Israel tenham sido poupadas daquele mesmo sofrimento, pelo menos durante muito tempo. Inclusive a perseverança e a tenacidade de Rispa são lição para todos os que se inclinam a desistir quando o infortúnio bate a porta, porque muita gente, quando o infortúnio bate a porta, situações terríveis e angustiosas como essa, as pessoas naufragam, não conseguem mais estabilidade para viver. Mas por amor, meus irmãos, e pela necessidade de fazer o que é certo, aquela mãe suportou mau tempo, suportou o frio, a fadiga, e veja o texto, a ameaça das aves de rapina, os abutres, durante o dia. Imagine aqueles corpos apodrecendo lentamente. Gente, com 4 dias, quem está no sepulcro já cheira mal, imagine quem está fora ao relento. Para ela nada importou, o odor nada, o frio, o mau tempo, a fadiga, a ameaça dos abutres, das aves de rapina, como diz na NVI, e dos animais selvagens, porque a ave de rapina aqui fala ou representa as ações de espíritos malignos. E eu fico pensando e meditando quantas mães estão sofrendo, padecendo, com filhos completamente endiabrados, endemoniados, possessos por demônios. As mães desesperadas, sem saber como lidar com essas coisas. Eu já vi muito isso. Alguns acorrentados, amarrados, numa jaula mesmo, como se fosse um animal, no fundo do quintal. E já vi como Jesus os libertou, por causa da oração da mãe. Aves de rapinas, que representam esses espíritos malignos. Ou você acha que uma pessoa em sã consciência sai em uma moto, 2 ou 3, e chega numa areninha como aqui na nossa cidade, e sai metralhando todo mundo, ou passa nas calçadas e sai atirando, simplesmente para matar por matar, se não fosse uma índole maligna, movida pela droga, pelo entorpecente, mas pela influência de espíritos das trevas, da malignidade. Mas também ela espantava os animais selvagens. Em outras traduções diz assim, os chacais. Isso fala da violência produzida pelos homens, como acabei de citar. Mas de tanto aquela mãe insistir e perseverar, finalmente alguém notou o seu gesto e fez algo. A sua fidelidade foi recompensada e ela por fim pôde descansar. Eu quero dizer a todas as mães aqui presentes que me ouvem no culto presencial e no culto online, a tua fidelidade, persistência, lealdade, coragem vai ser recompensada em nome de Jesus. Finalmente os corpos dos seus 2 filhos foram sepultados, tiveram um sepultamento honrado. E Deus promete a mesma coisa para nós. Ele pede apenas que nós sejamos fiéis e deixamos o resto nas suas mãos. Rispa sequer rejeitou a tendência, qualquer tendência para fugir daquela terrível situação. Eu digo para você, mãe, ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Você talvez nem acredite, Deus está dizendo, tem jeito. A igreja diga amém por esta palavra. Em vez disso, meus irmãos, o que foi que ela fez? Ela confrontou com amor, coragem, questões morais importantes na sua época. Ela que era uma mulher que não era considerada como devia. Você é uma concubina. Fica imaginando
as filhas de Merabe, que era a filha legítima de Saul, 5 netos. Essa mulher não foi nem lá na penha, nem se preocupou com o que ia acontecer, ela simplesmente baixou a cabeça e aceitou. Mas por causa da atitude de Rispa, os seus 5 filhos também foram sepultados. E eu poderia começar a mensagem somente agora, mas aqui nós mostramos esse cenário. Eu quero me dirigir às mamães aqui presentes, a todas as mães, os pais também, que qualquer que seja a situação, você, mamãe, querida mamãe, que situação, pastor? Pais severos, cônjuges desamorosos, infiéis, filhos rebeldes, seja qual for a circunstância, situação financeira insustentável, Deus sabe de tudo e Ele ainda é poderoso para prover você e dar conta de qualquer que seja a situação. Levantemos nossas mãos para dizer mais um amém para Jesus. E eu quero ir a uma conclusão já. A conclusão é mais longa do que a mensagem, mas os irmãos têm paciência, porque eu inverto essa lógica da homilética. Os professores ficam loucos comigo. Diga assim comigo: hoje é o dia das mães. Saúde, quem está ao seu lado, diga assim: hoje é o dia das mães. E eu louvo muito a Deus. Gosto muito do texto de Hebreus 11, quando está escrito: Deus deu poder a Sara para ser mãe. É um poder que Deus dá às mulheres. Embora que hoje tenha homens que queiram esse poder, Deus não dá, Deus só dá às mulheres. Ser mãe, eu meditando nessa palavra, é tanta coisa que é infindável. Ser mãe, meus irmãos, não é o que algumas meninas dos nossos dias, algumas mulheres de hoje pensam. Não é um fardo, não pode ser considerado um peso, não pode ser considerado uma dádiva indesejada. Ser mãe é mais do que tudo isso, é mais até do que um sonho. Eu acredito que é mais até do que um privilégio, do que uma realização. A Bíblia diz ser mãe, isso é dom de Deus, é dom de Deus. Há uma geração inteira que hoje não considera mais isso, mas ser mãe também é uma vocação que Deus destinou à mulher, e para isso lhe deu poder, para essa concretização. Então a minha oração é para que cada mãe, assim como Rispa, sabe, projete o seu amor para além do seu próprio círculo familiar. Isso é muito grande, meus irmãos, a fim de que esse amor se torne uma força que molde o mundo ao seu redor. O Dia das Mães realmente é um dia especial para ser celebrado. É um dia especial. É também um dia para nós fazermos uma reflexão sobre os ideais do que é ser mãe, esposa, dentro da consensualidade do matrimônio. Quando a gente olha assim, meu Deus, os valores e desvalores da mulher contemporânea, a gente se assusta. Os ideais de mãe, esposa, família, matrimônio, todas essas coisas parece que estão sendo vilipendiados, depreciados. As mulheres modernas, elas acham que tem que se desvincular desses vínculos ou conexões, das responsabilidades da maternidade até com o esposo, mas se submete à tirania dos patrões e com eles se envolve. Valorizam a beleza, a estética, a feminilidade do corpo e tantas coisas, mas beleza e vitalidade sexual não são bens permanentes. E muitas se submetem a essa tirania e se entregam e não passam das concubinas modernas. Não tem um glória a Deus aqui. Quem é doido para dar?
Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. As mães são, em geral, a primeira linha de defesa dos filhos. Quem concorda diz amém. Amém. Primeira linha de defesa dos filhos são as mães. E hoje as mães, meu Deus, têm uma tarefa tremenda, meus irmãos. Não era mais só ensinar aquele deverzinho de casa, não. Meu Deus, tem que ensinar tudo. Minha filha, é assim, quando chegar é assim, para você não ser abusado, você ter assim, ninguém pode fazer assim, ninguém pode pegar aqui e tal. Hoje as mães têm uma tarefa muito mais tremenda. Os cuidados aumentaram, a tecnologia, o que é que vai assistir, o que é que vai ver, o que é que não vai ver. Mas isso não é razão para você desistir da maternidade. Como é trágico, meus irmãos, de ver quantos filhos e quantas filhas não experimentam o poder do amor protetor de uma mãe. Os filhos uniparentais, as mães que têm 3, 4 filhos, e ela não conhece, ela não sabe quem é o pai de nenhum dos 4. E como essas crianças vão crescer, e no ambiente que cresce, gente, tudo isso é muito assustador. Muitas crianças que são vítimas de abuso, arrastam-se por nosso sistema social com efeitos devastadores, gente. Gente cujos hábitos completamente distorcidos, destroçados. São essas crianças que são cooptadas pelo tráfico, que há 12 anos já começam a matar. Friamente. Elas não sabem o que é afeto, não sabem de nada. Então, inúmeras crianças que não foram nem nascidas perecem em silêncio, e não tem ninguém para lamentar o seu falecimento. Essa que é a verdade. Uma coisa eu também estava meditando e pedindo ao Senhor: meu Deus, o que é que a gente pode fazer para mudar isso? Nós não podemos salvar todas as crianças sem mães, mas nós podemos orar e trabalhar como igreja para que essas crianças e essas mães encontrem o Salvador, que é Cristo Jesus nosso Senhor, e a vida da família pode mudar. Oh, glória a Deus. Então, meus irmãos, que a gente também possa enfrentar essas forças, essas aves de rapina, esses animais selvagens, falar contra essas forças da nossa cultura, dos dias em que nós vivemos, que desvalorizam a vida humana, e luta contra os valores, a dignidade, a honra da família, que é projeto de Deus. As pessoas acham, meus irmãos, que o papel de mãe não é uma questão de gênero, gente, e que pode ser substituído ao bel prazer das concepções humanas que deturpam os valores que Deus estabeleceu para a família. Eu digo ainda que há uma inversão de valores patrocinada por forças do inferno, que chegam ao ponto, irmão, de descaracterizar mesmo o papel da maternidade e corromper o seu ideal. Nós estamos vendo isso assim. As mulheres, e os músicos já podem ir chegando, as mulheres jovens, nada contra as mais idosas, mas estou falando naquela idade crucial para pensar na maternidade. As mulheres jovens, 30 a mais, que agora não é assim, cheguei no estacionamento e assim, 60 e mais, é a minha vaga, está guardada. Não tem assim, né? 65 mais, é minha também. Mas eu estou falando das mulheres 30 a mais, ou seja, 30, 35, 37, quanto não for 40, 30 a mais. Eu me lembrei dessa faixa etária. Algumas estão preferindo cuidar dos pets, que não é problema, e chega lá, vai dar aquele banho, aquela tosa, pronto, mãe. Que mãe, irmão? Você não é mãe de pet, não? Eu disse, não, é o meu pet, etc. Você vê algumas entrevistas dos famosos e famosas na televisão, aí você tem filhos, tem 2 de 4 patas. Gente, diga para quem está ao seu lado, é a loucura do nosso tempo. As mulheres mais, algumas, estão preferindo cuidar dos pets, ou então estão aderindo a meus irmãos, eu chamo a atenção de vocês, ainda aderindo a uma invenção do momento, serem mães
de bonecos ultra real, eu digo assim, ultra realistas, chamados reborn. Eu até me atrevo no inglês. Mas eu não sabia nada sobre isso até quarta-feira, quando estava vindo para o expediente. E quando eu estava vindo para o expediente, o Adonias ligou o rádio e estava na CBN. Na hora de uma pequena entrevista com um especialista, falando sobre esses reborns, esses bonecos ultra realistas que as pessoas estão adotando como se fossem filhos. Eu disse, meu Deus, que coisa incrível. Eu acredito que vem bem a calhar com a mensagem que eu estou meditando esses dias. Porque essa palavra reborn, eu até anotei, pediu a Ademar para anotar. Do inglês significa renascido. Meus irmãos, esses bonecos e bonecas, eles são produzidos. Tem uma coisa, quanto mais caro, mais perfeito. Detalhes super reais, textura de pele, os fios do cabelo, as veias, os cílios, as unhas, o peso, o cheiro. Você fica impressionado. Não tem nenhum feio, meu irmão, tudo é bonito. É incrível, a não ser que você queira. Aí o reborn, eles falam, ouvem, choram, interagem. A tecnologia, ela entrega bebês super realistas. Você fica... Depois eu fui dar uma olhada, já agora no final de semana. Meu Deus, eu vou ver um pouquinho, só você ir lá na internet. Mas tem tudo. Aí ontem à noite, eu vi uma propaganda do Fantástico de hoje, que vai ser sobre isso. Mas meu Deus, eu não tinha combinado nada com a Globo. Mas o Espírito Santo sabe o que faz. Até isso. O mais grave de tudo isso, meus irmãos, sabe o que é? É que tem mulheres adotando o tipo de bebê reborn. Algumas influências, para ganhar mais seguidores, estão indo para os hospitais com a barriga de mentirinha para fazer o parto do bebê reborn. Aí não se espante não, porque é mais difícil ainda. E as justificativas são as mais diversas. Porque os bebês reborn, eles podem ser assim, bebês terapêuticos. É uma forma de você lidar com situações assim, de luto gestacional, vamos dizer, infertilidade ou depressão. E o bebê reborn, ele pode também ser usado como um objeto de afeto por pessoas que estão buscando uma conexão com a maternidade e desejam ter um bebê. Não, meu, tudo isso é preguiça mesmo, de ser mãe. O fato real é que esses bebês reborn, eles não devem ser considerados, eu estou dizendo isso pelo Espírito Santo, eles não devem ser considerados como substituto de relações sociais ou compromissos funcionais da maternidade. A igreja concorda, diga amém. Amém. Quem não gostar me processa, mas essa é a verdade. Eu nunca tinha dito isso, mas quando vier o primeiro processo eu paro. Sabe de uma coisa, meus irmãos? O Espírito Santo me fez lembrar de uma coisa, de um filme que eu nunca assisti, porque eu não tenho coragem de assistir, mas vi a propaganda muitas vezes. E boa parte da minha geração já viu aqui. Eu pensei que esses bebês reborn pode ser considerado o que um filme que fez muito sucesso intitula O Brinquedo Assassino. Eu acho que quem assistiu não deu risada não. Eu não assisti, mas só o trailer você já se assusta. Eu também acredito que esse bebê reborn é uma produção apócrifa e uma expressão clara do egoísmo humano, porque a pessoa não quer mais cuidar, não quer mais ter trabalho. E acredito também que se constitui numa afronta contra o Criador, além
além, diz o Espírito Santo para a igreja hoje, de ser um agente infiltrado para descontinuar o projeto que Deus estabeleceu para a igreja, para a família. A população está envelhecendo. E onde está a reposição geracional se as mulheres não procriam? Mas as mulheres muçulmanas têm uma média de 7. E as nações, hoje, parte da Europa, a maioria já são muçulmanos. Esse tipo de maternidade para mim, irmãos, é uma caricatura grosseira da verdadeira e maravilhosa graça que Deus concede à mulher de ser mãe. Ao pai que se preza quando, eu não sei, isso eu digo, falo por mim, é de ver a esposa grávida. É uma satisfação saber que ali tem uma vida que está sendo gerada e que você participou daquela geração. Janilda ficava mais linda do que é quando eu estava grávida. Mas sabe, meus irmãos, e o que é ser mãe? Mãe é aquela que gera, que dá luz, que ouve o choro de verdade do seu bebê, chora de alegria após tê-lo no braço. Mãe é aquela que sonha, que alimenta, que acalenta, que banha, que amamenta, disponibiliza tempo que as pessoas não querem mais. Mãe é aquela que sofre quando o filho adoece, que celebra quando o filho está bem de saúde. É aquela que brinca com a criança. Não tem mais tempo não. Que ensina a cada passo, que alimenta, que veste, que acompanha o filho na sua jornada toda. E fica o velho, o filho já idoso e a mãe ainda está acompanhando. Parece que o menino nasceu naquele dia. Então mãe é aquela que orienta, né, que guia, que leva para a escola, que traz da escola, que corrige, que disciplina, que beija, que se alegra. E quando olha assim para aquela filha, assim, mas meu Deus, não é que parece comigo essa bênção? Né? É a sua imagem, está ali, não tem como fugir. Então mãe é aquela que protege, que incentiva, que guia, acompanha cada detalhe do crescimento. Nós vamos cantar um hino, mas eu quero terminar dizendo, mães, queridas mamães, porque a gente vai ter ainda agora as crianças fazendo a apresentação, já pode vir chegando para cá. Mães, queridas mamães, façam o que vocês puderem fazer para protegerem os filhos de vocês. Filhos que estão ameaçados na escola, pela grande mídia, pelas redes sociais, por toda sorte de influências perniciosas ao nosso lado. Mas nunca esqueça do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, pois Ele te guardará da peste perniciosa, do laço do passarinheiro, da seta que voe de dia, da mortandade que assola o meu dia. Era isso que minha mãe fazia a gente orar todo dia. Oh, meus irmãos, quantos filhos se desviando da verdade, que cada mãe permita que o seu amor seja tão ardente como de rispa por seus filhos. Não recue, não desista, persevere. O rei virá ao seu encontro e vai lhe recompensar, mas é o rei Jesus, glória a Deus. A igreja pode ficar em pé, nós vamos fazer uma oração. Antes das crianças entrarem, nós vamos assistir aqui um vídeo de pé, Ademar. É um vídeo dedicado às mamães. E depois, no final da apresentação das crianças, a gente vai fazer uma oração pelas mães, outros pedidos que nós temos aqui preciosos. Mas agora eu queria pedir à igreja que levantasse assim as suas mãos. A igreja no culto presencial está toda de mãos levantadas, meus irmãos, vocês estão em casa.
E a igreja repetisse assim comigo essas palavras: ó Senhor, Tu és o nosso Deus. Segundo a Tua palavra, nós abençoamos todas as mães no seu dia, com a lealdade, com a coragem, com o amor, com a resiliência que Tu deste à rispa, para que, Senhor, os nossos filhos estejam debaixo de nossas orações. Abençoa a nossa família, e que a nova geração das mulheres que servem e amam a Deus seja poderosa na terra, e filhos e filhas sejam gerados de tal sorte que honre ao Senhor e perpetue a família e o seu projeto, segundo a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Todos os pais que estão aqui, o filho, se tiver uma mãe perto de você ou uma futura mãe, dê um abraço ou diga: Deus te abençoe. Eu digo futura